Olá, aqui é a professora Luzia e agora estarei fazendo a correção das atividades das páginas 161 e 162, que é sobre ampliação e redução de figuras planas. Na matemática, quando comparamos figuras, elas podem ser congruentes, que são figuras iguais, elas podem ser semelhantes ou diferentes. O objetivo dessa atividade é reconhecer, nas situações de ampliação e redução de figuras na malha, a congruência dos ângulos e a proporcionalidade das medidas dos lados que são correspondentes. Ou seja, reconhecer o que são figuras semelhantes. Então vamos para as questões. Essa primeira questão, o item A, pede que reproduza essa figura em uma malha quadriculada. Então eu faria uma figura congruente a essa, com ângulos iguais aos dessa figura e lados correspondentes também iguais. Eu vou começar por esse triângulo. Então aqui seria o triângulo isósceles, porque esses dois lados têm a mesma medida. 4 unidades do lado do quadradinho, aqui também 4 unidades do lado do quadradinho. E um triângulo também retângulo, porque o ângulo aqui é reto. Então vou começar por esse triângulo retângulo isósceles. 4 unidades. 4 aqui no comprimento. Vou ligar aqui as duas extremidades. Esse outro triângulo também aqui, um triângulo isósceles e retângulo também. Os lados congruentes, os lados iguais, tem 2 unidades. Então, começando daqui, ó. E agora um trapézio, também isósceles. Os lados não paralelos são iguais. Com 2 unidades aqui, ó. Afastado 2 unidades, então 2 unidades. A distância aqui também 2 unidades. E ligando aqui as extremidades. Então, eu já fiz uma figura congruente. Ângulos iguais aos da figura de origem. Os ângulos correspondentes são iguais e os lados também correspondentes são iguais. São congruentes. O item B pede que, usando a malha, reduza a figura, considerando metade das medidas de comprimento. Então, eu farei uma figura reduzida dessa figura aqui, com os lados, com os segmentos sendo a metade dos segmentos correspondentes dessa figura. Então, se esse segmento aqui, se esse triângulo tem esses dois lados iguais, medindo 4, na minha figura reduzida, cada lado vai medir 2 unidades. Então, já está feito aqui. Esse triângulo menor, se cada lado aqui, os lados congruentes, tem 2 unidades, então vou medir 1 unidade cada, né? Aqui o trapézio. Se esse segmento aqui mede 2, aqui vai medir 1. Se a distância for 2, aqui vai ser 1. Então, aqui já está feita a figura reduzida. Essas duas figuras, elas são semelhantes, porque os ângulos correspondentes são congruentes, são iguais, e os lados correspondentes são proporcionais. Cada segmento dessa figura corresponde ao dobro do segmento correspondente nessa figura. Então, essas figuras são semelhantes. Nós também podemos construir figuras semelhantes, reduzir uma figura usando uma malha com os quadradinhos menores. Então, eu faria a redução dessa figura usando essa malha
que tem os quadradinhos menores. Da mesma forma, construir um triângulo com 4 unidades e medidas desse quadradinho. O outro triângulo e o trapézio. Então, essa figura é semelhante também a essa. Os ângulos correspondentes são iguais e os lados também correspondentes são proporcionais. A questão 91 apresenta 5 retângulos. Aí só lembrando que os retângulos são os paralelogramos que possuem os 4 ângulos retos. Os 4 ângulos medindo 90 graus. A primeira pergunta é: qual figura é a ampliação da figura A? Temos que analisar, nesse caso, as figuras B e C, uma vez que elas são maiores que a figura A. O comprimento de A aqui, 6 unidades. O comprimento de B, 12 unidades. O que houve aqui? Foi dobrado o valor. O comprimento de B é o dobro do comprimento de A. Se a largura de A aqui é 4, para essa B ser uma ampliação da figura A largura aqui teria que ser o dobro, teria que ser 8. E não é um 6. Então, não aumentou na mesma proporção. Então, B não representa uma ampliação da figura A. C. Comprimento de A é 6, comprimento de C é 12. Foi dobrado o valor. Comprimento de A é 4, comprimento de C é 8. Então, o comprimento dobrou de tamanho, a largura é o dobro do tamanho. Então, C realmente representa a ampliação da figura A, porque os ângulos são iguais e os lados proporcionais. Então, qual figura é a ampliação da figura A? A figura C. Agora, qual figura é a redução de A? Nesse caso, temos que analisar as figuras D e E. Se o comprimento de A é 6, o comprimento de D é 3, aqui houve uma redução, uma divisão por 2. O comprimento de D é a metade do comprimento de A. Se a largura de A é 4 e a largura de D é 2, foi dividido por 2, é a metade. Comprimento é a metade, largura é a metade. Então, D sim representa a redução da figura A, porque os ângulos são iguais e os lados representam a metade, são proporcionais. Então, figura D é a redução da figura A. E por que a figura B não é uma ampliação de A? Porque a medida do comprimento da base dobrou, mas a medida do comprimento da altura, não. Então, não houve uma proporcionalidade. Então, por isso que ela não representa a ampliação da figura A. Teria que ser na mesma proporção. Se dobrou um segmento, o outro também teria que ser o dobro do seu correspondente.